Vamos falar agora dessa bolsa de crochê super bonita. Quem vai ensinar é a Flavinha Duprá. Fácil, né? Fácil. E o nome Otto vem da onde, hein? Então, na verdade, quando eu criei o desenho dos coraçõezinhos, eu fiz para homenagear um amigo muito querido que chama Alexandre Otto, que é muito carinhoso. E aí eu dei o nome de Otto pro padrão, pro desenho. Que legal, percebi o quanto você gosta dele, que os olhinhos dela até brilharam, ela fez até Ele assim. é um abraço mais gostoso do universo. Que legal, eu vi a sua expressão quando você falou dele. Ele é muito querido. Então, essa técnica dessa bolsa chama crochê filé. Consiste em você usar um gráfico e preencher alguns espaços e outros não, para formar o desenho. Crochê filé. Eu Crochê conheci filé. esse nome porque o Juari Souza, ele tem uns stencils de crochê filé, que é uma coisa impressionante na vitrine. Quem acompanha aqui o vídeo sabe. Quer dizer que isso é o filé. É o filé. Você preenche alguns espaços e outros não. E outros não. E Então, vem aprendendo. Para fazer qualquer peça de crochê filé, você pode usar um gráfico que poderia ser, por exemplo, de ponto cruz. Esse eu fiz para fazer aquela técnica de fio conduzido, que é onde a gente faz desenho usando mais de uma cor de crochê. Mas todo gráfico de fio conduzido, quanto os gráficos de ponto cruz, servem para você fazer crochê filé. Só tenha em mente que o desenho precisa funcionar com uma cor só, né? Entendi, querida. Perfeito. Olha, é importante quando você for fazer um crochê filé, você entender o motivo do crochê, onde ele vai se repetir. Então, para formar vários coraçõezinhos desses, esse desenho, se você pegar isso aqui e colocar mais um para cá, ele vai funcionar. No caso, o nosso desenho tem 12, o nosso motivo tem 12 correntinhas aqui, 12 desenhos. 12. O que a gente vai fazer é dobrar isso aqui. Então, a gente aqui tem 12. Esse gráfico eu deixei disponível com a sua produção. Muito e obrigada. tem disponível no meu Instagram também, tá? Tá. É um gráfico de criação minha. O que a gente vai fazer é contar a quantidade de pontos do nosso motivo e dobrar essa quantidade. Onde tem a casinha vazia, eu vou colocar um ponto alto e uma correntinha para dar o espaço. E onde eu tenho o desenho, eu vou colocar 2 pontos altos sem espaço nenhum. Então, a gente vai começar fazendo uma correntinha para fazer o fundo do trabalho. Eu vou fazer só até aqui, tá? Eu não vou repetir ele todo, senão vai ficar muito extenso pra gente. Então, eu vou vir até aqui e a gente vai formar esse desenho aqui. Tá. Ali a gente tem 12, então tem que colocar 24 correntinhas. Você tá usando aqui a agulha? Eu tô usando uma agulha 3,5 porque o meu ponto é muito largo. Então, eu tô usando uma 3,5. O ideal é que você pegue uma agulha compatível com a sua tensão de ponto. 2, 4, 6, 8, 10. Então, o que a gente vai fazer é um fundinho normal de crochê. A gente vai pular 3 correntinhas, fazer ponto alto aqui, ó, na borda, para fazer um fundo. Eu vou fazer um fundo com 5 pontos no canto, então eu começo com 3 e vou dar toda a volta. Aqui no caso, para elas entenderem, eu tenho o número certo de quadradinhos para colocar os desenhos? Então, nesse gráfico aqui, se você reparar, essa pontinha do coração tá aqui, ó, é igual essa daqui, ó, na verdade. E aí o complemento dela tá ali. Por quê? Quando você der a volta fazendo crochê, um vai grudar no outro. Entendi. Entendeu? Aí o que a gente chama de motivo é os pontos que vão formar o meu desenho. Então, ó, ele vem daqui, isso aqui seria esse pedaço. Ele vai emendar aqui e fazer outro coração. O que eu tô fazendo é só esse pedacinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 2 aqui. Esses 3 complementariam aqui, tá vendo? Então, se eu quiser repetir o desenho, ele vai estar aqui, ó. Você criou esse gráfico? Eu criei esse gráfico. Tá. Porque daí ele se repete, você pode aumentar ele pra cá, pra cima ou pra baixo e ele vai casar fazendo os coraçõezinhos. Quem tem um gráfico de ponto cruz, você falou que dá para fazer Dá também? pra fazer também. Tá. Dá pra fazer também. Então, o que a gente vai fazer é, no nosso gráfico aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 pontos cheios. Para cada ponto, lembra, são 2 pontos. Então, eu vou fazer 6 pontos. 4,
5 e 6. Aí, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vazados. Então, eu vou fazer no vazado é um ponto e uma correntinha. Pula um da base, vai lá no próximo. Opa, deixa eu ver. Outro ponto e uma correntinha. São 5, né? Então, a gente vai fazer 5 desses. 3, 4 e 5. Ó, ele fica vazado onde o desenho tá vazado e preenchido onde eu tenho preenchimento de desenho. Aí agora, esse é o filé. Agora a gente vai preencher de novo, ó. Então, para cada um que vem aqui no meu gráfico, eu vou fazer 2 pontos altos. Eu fiz essa parte agora, ó. Deixa eu aproximar aqui, ajudar. Ó, esse aqui que tá vazado, que não tem desenho, que é o branco, eu fiz com um buraquinho, um ponto e uma correntinha. E o que é preenchido, eu fiz 2 pontos seguidos. Quando eu faço a correntinha, eu pulo um da base para poder formar esse quadradinho. Agora a gente vai entrar nessa parte aqui. Voltando para nossa bolsa orto, estava mostrando a parte vazada e ia começar com o motivo que é o coração. A gente já começou a subir um coraçãozinho aqui, então, que eu aproveitei. Lá. Conta o que você deu uma adiantadinha, o que você fez? O que eu fiz foi exatamente seguir o gráfico que a gente tem aqui. Então, ó, a gente começou a fazer aqui embaixo. E o coração tá formando aqui agora, né? O primeiro coração efetivo, ó. Então, para cada pontinho desse vazado, eu fiz um ponto alto e uma correntinha, que deu espaço, e pulei um ponto da base. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? A gente vai subir fazendo exatamente isso. Então, tem um ponto vazado, um ponto alto e uma correntinha, pula um ponto de base. O ponto tá cheinho, a gente vai fazer 2 pontos no mesmo ponto. Isso significa que em alguns momentos eu vou pegar o espaço da correntinha para fazer o ponto, porque eu estou sobrepondo ele num espaço vazio. Qualquer motivo que eu estivesse fazendo, é sempre assim? É sempre assim, essa é a técnica, essa é a regra. Então, ó, aqui a gente tem 1, 2, 3 pontos. 1, 2, 3 pontos. Agora eu vou ter uma leva, tá vendo? De pontos vazados. Então, eu vou pegar aqui no ponto. Um ponto, uma correntinha. Vou pular esse espaço, vou lá para o próximo ponto. Um ponto e uma correntinha. Vamos imaginar que eu tivesse que fazer aqui um ponto cheio, ao invés de fazer a correntinha. Eu tô aqui no intervalo vazado. É só você vir aqui e ou furar a correntinha aqui para pegar, ou você pode pegar o próprio intervalo, passar lá embaixo. Também dá, também funciona, ó. Fica igualmente bom, tá? E a gente vai continuar preenchendo. Eu vou desmanchar esse aqui, porque eu vou subir esse coração aqui, tá? Então, aqui eu vou só vazar um. Tá vazado. Esse falta o vazar. Vou vazar só 2. Não, tem que vazar 3. Senão eu não vou conseguir subir. Aqui é suficiente. Ops. Furei. Quando a gente trabalha com fios multicabos, é bom que a gente tome cuidado para não puxar só uma parte do fio e deixar o trabalho desfiado, que fica feio, tá? Vamos pular um aqui. Não, aqui. Agora foi. Eu vou virar o trabalho. Se você estiver fazendo vai e volta, é só subir 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto e virar o trabalho. No caso aqui, a gente vai pular 4 porque a gente tem um vazado. Então, as 3 correntinhas equivalem ao ponto e a outra correntinha equivale ao buraquinho ali. 2. Agora, depois desse vazado, já é preenchido, tá vendo? Então, a gente vai vazar mais esse aqui. Vazado. E agora vai ser preenchido o espaço. Então, ó. Um no ponto normal e o segundo vai ser dentro do espaço.
2. A gente quer 5 pontos desse. Então, a gente vai fazer 10 pontos altos, porque tem 5 aqui no espaço. Não tem nenhum mistério. É uma técnica bem antiga, acho que a minha avó fazia caminho de mesa com essa técnica. E aí, então, e a gente consegue trazer ele para uma modernidade, tá super em alta usar essas bolsas net bags para ir no mercado, para carregar a compra. E ela sendo vazada assim, ela pesa muito menos e dá uma bossa, né? Isso é estilosa, né? Eu acho que quando é vazado, os pontos são? Um ponto alto e uma correntinha para cada quadradinho. E quando é preenchido? 2 pontos altos. Sempre assim? Sempre assim. Tem motivo preenchido, 2 pontos altos. Exatamente. O desenho vai... Isso. Seguindo, eu vou seguindo o gráfico. Eu vou perguntar o seguinte para você. Eu faço esse trabalho, uma dúvida, na horizontal ou na vertical? Na verdade, como a gente está fazendo uma sacola, a gente vai crescer ele de forma circular, né? Circular. A gente fecha a carreira circulando a corrente. A gente fez um fundo como esse aqui, ó, vamos imaginar. Esse é um fundinho feito com ponto baixo. E aí, a gente sobe o trabalho assim, ó. Circulando, vai fechar a carreira. Aí sobe uma carreira, circula, fecha a carreira. E a bolsa vai crescer neste movimento. Aqui, como você precisava mostrar o motivo fechado, que é o coração, você subiu. Eu fiz correndo, só vai e volta. Mostrar na aula. Exatamente. Ok, mas é circular. Eu nessa peça usei uma alça de material sintético, mas eu queria trazer para vocês umas outras opções de alças feitas com o próprio crochê. E aí eu fiz essa alça aqui, ó, que a gente chama de rolotê, que é esse modelo. Linda, rolotê. Fica bem bacana, né? Então assim, como que faz a alça rolotê? A gente vai fazer 2 carreiras de fundo, como se a gente tivesse feito o fundo da bolsa. Fiz 2 carreiras, a gente tem aumento só aqui na pontinha. E aí o que eu fiz foi pegar uma agulha de arremate, deixar um pedaço mais aberto aqui e costurar aqui, ó. Literalmente fazendo um chulhadinho assim, ó. Bem simplesinho. E aí não é mais o crochê filé, então? Aí é normal. Não, aqui é um crochê normal que a gente fez, o mesmo crochê que a gente fez para fazer o fundo da bolsa. Só que quando eu fecho ele assim, ó, ele dá esse formato. E aí depois, pra gente costurar na bolsa, a gente vai vir com o mesmo fio e passar aqui, ó, prendendo na bolsa. Eu vou pegar a bolsa Pode aqui, pegar. Tá, menino Zupa, ela tava pregadinha. Então, ó, o fundo da bolsa, aqui está. Exatamente assim, ó. Tá? Aqui os corações já começam a aparecer, ela usou esse fio brilho ouro, ficou bem bacana. Pô, né? Aqui a alça sintética, ela aproveitou o próprio furo. É isso, Flavinha? Para passar a alça. O próprio buraco Perfeito. Da bolsa. Gostei também dessa opção que você trouxe. Até vou tirar daqui, vou colocar aqui para as pessoas verem. Até usaria esse tom turquesa. Adorei. Eu gostei bastante porque dá uma bossa, né? Bárbaro. Claro que a gente pode fazer um pouco maior, né, gente? Sim, óbvio. Eu fiz uma coisa já mais sacola também. Você pode fazer uma também alça grande. Eu gosto de alçona grande. Eu prefiro o de mão. Que bonitica! Você manda bem no crochê, faz bico, um monte de coisa, não, mulher? E eu quero dar uma outra opção de alça. Vamos lá. Que é assim, mais fininha, ó. Também feita do próprio crochê. Para fazer aquela ali, a gente vai fazer 4 correntinhas. Só que o tempo nosso acabou. Só fala como é que é, tá, Flá? Perdão. A gente faz 4 correntinhas e vai subindo o ponto baixo. Fecha a correntinha, faz um elozinho de correntinhas e só vai fazendo ponto baixo sem parar. Ela vai virando o avesso do ponto baixo para fora.